Nós vamos ouvir a palavra com o nosso pastor. Hoje eu fiz questão, irmãos, de trazer uma folha para você em casa mastigar tudo aquilo que eu falar. Porque por vezes eu falo rápido e você, nem tudo que eu falo você pega. Mas aí você vai para casa e você tem a oportunidade de ler novamente, estudar novamente, e vai ficar um negócio bem mastigado, pausado no seu coração. Mas hoje, agora, não precisa você ficar olhando para o papel. Esse papel é para você levar para casa. Agora toda a atenção é pouca para você me entender aqui nessa noite. Eu quero ler um texto e hoje é a nossa primeira reunião e eu quero falar sobre como nós podemos, de certa forma, trabalhar de forma relevante para o reino de Deus. Como o nosso trabalho se torna relevante, como o nosso trabalho se torna aceitável nas mãos do Senhor. Muito bem. Devolve para a irmã Paulinha aí, por favor, e manda a recepção exponencial. Esse diagrama exponencial. Então, eu quero ler para os irmãos o texto que está em Provérbios, capítulo 23 e o versículo 26. Eu quero ler em 3 versões diferentes. Eu vou ler em Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler esse texto em Almeida Revista Atualizada. E eu vou ler esse mesmo texto em a versão da Bíblia, a Mensagem. E depois nós vamos pensar rapidamente sobre ele, porque hoje eu estou com poucos minutos. Diz assim a palavra do Senhor. Almeida Revista e Corrigida. Dá-me, filho meu, teu coração, os teus olhos observem os meus caminhos. A Almeida Revista e Atualizada. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A Mensagem. Filho meu, quero toda a sua atenção. Por favor, siga este meu conselho. Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado por ter visto em nós e ter nos concedido a graça de poder servir ao Senhor. E nesta noite nós clamamos a Ti, que o Senhor continue nos instrumentalizando, nos servindo em graça, para que nós possamos servir a Tua igreja. Que aquilo que a gente faz possa realmente ser edificante para o corpo de Cristo. Esses irmãos sejam recompensados por Ti, pela entrega, pela abnegação e pelo serviço. Perdoe nossos pecados, perdoe, Senhor Jesus, as formas muitas das vezes negligentes com que nós servimos o Senhor, e fale aos nossos corações, traga iluminação da nossa mente através dessa palavra e aplica a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ajuda a entender que servir a Deus exige uma intencionalidade no nosso coração, pois há uma necessidade de nós nos enquadrarmos a um padrão de serviço. Esse padrão que a Bíblia chama, segundo o apóstolo Paulo, no livro de Efésios capítulo 4, a estatura de um varão que é perfeito. Agora você fala bem, poxa vida, pastor, como eu, o imperfeito, conseguirei chegar à estatura do varão perfeito? Pois este é o desafio. O desafio é uma continuidade intencional, porque parece que é impossível chegar dentro do ponto de vista da nossa naturalidade, mas a intencionalidade do nosso coração, o desejo de fazer, de chegar, faz com que isso encontre, de certa forma, este amparo. Então,
Qual é o segredo? O segredo é negar a nós mesmos. O segredo é deixar de lado a nossa vontade, deixar de lado os nossos caprichos, deixar de lado a nossa individualidade, sem com isso, ou sem prejuízo da nossa particularidade, porque Deus nos fez cada um a nossa maneira, de acordo com o propósito eterno dele, mas só que nesta particularidade a nossa individualidade não pode suprimir a coletividade do serviço que é exigido, ou seja, nós precisamos negar a nós mesmos para que o Senhor nos encha, ou na verdade nós precisamos nos encher do Senhor a ponto de negar a nós mesmos. Isto é o segredo para nós fazermos um trabalho relevante para o Senhor, porque senão, meu irmão, repara algo bastante importante. Deus, ele chama a atenção. Eugene Peterson, o escritor, comentarista da Bíblia Mensagem, ele de certa forma tem uma iluminação que clareia mais ainda a nossa compreensão do texto. Ele simplesmente diz: olha, eu quero toda a tua atenção, filho meu. Isso Jesus dizendo para nós: olha, me dê atenção, porque quando nós damos atenção a Deus, nós vamos conseguir desviar de atos que negam o serviço excelente que nós podemos fazer para o Senhor. Atos desviantes do caráter do indivíduo que quer servir genuinamente ao Senhor. Nós precisamos dar atenção a Deus, e isso é um conselho dele. Dá no teu coração. Mas vamos ver algumas coisas importantes que nós podemos tirar aqui. Quando o Senhor diz dá no teu coração, há uma pergunta por trás disso. Há um pedido, há uma exclamação. E quando ele faz essa exclamação, dá no teu coração, automaticamente me leva a pensar. A pergunta é: será que eu tenho dado o que Deus quer de mim? Porque Ele está pedindo algo. Enquanto servo, enquanto cooperador, isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, enquanto cooperador, Deus está dizendo para nós: filho meu, dá-me o teu coração. A pergunta é: enquanto cooperador no corpo de Cristo, enquanto parte do ministério de celebração, nós temos dado a Deus o que Ele tem pedido? Porque se nós não dermos a Deus aquilo que Ele tem pedido, podemos ter a certeza que o nosso trabalho não estará sendo recebido por Ele. Porque Deus não recebe nada menos, nada mais do que aquilo que Ele nos pede. E é isso que Ele quer. Repare, essa pergunta, se nós temos dado aquilo que o Senhor tem pedido, muitas pessoas têm respondido ela de diversas formas e maneiras. A propósito, muitas pessoas têm respondido a sua conveniência. Ou seja, Deus tem pedido o nosso coração, mas tem pessoas que oferecem aquilo que lhe convém oferecer. Até porque dar o coração pressupõe negar a nós mesmos. Só que quando a gente fala em negar a nós mesmos, parece que é uma luta constante de você abrir mão. Só que, repara, Deus não pede a nós absolutamente nada que Ele mesmo já não tenha dado. Jesus é a maior experiência disto. Exatamente. Obrigado, irmão. Pronto, papi. Muito bem. Só faltou mesmo agora que tu ia para nós até meia-noite. Então, repara, meus irmãos, meus amados irmãos, o que nós temos respondido, mas a pergunta ainda mantém. Olha só, está no teu coração, o que nós temos dado ao Senhor? A ilustração que a irmã Paulinha, de forma exponencial, apareceu aqui, fez aqui, a gente pode tirar qual a motivação de fazermos transportar um copo a 3 e servir alguém. A resposta precisa ser mais clara possível na nossa mente. Eu sirvo você, por quê? Ou na verdade, eu pego o microfone ali na frente, por quê? Ou
volta da igreja, por quê? Ou eu estou no som da igreja, por quê? Ou na verdade eu posso fazer a pergunta: é isso que Deus está requerendo de mim? Ou é só isso que Deus está requerendo de mim? Repare, meu irmão, minha irmã, há uma advertência. Deus diz: dá-me. Dá-me, filho. Dá-me um verbo transitivo. Fazer o que? Transferir posse de algo a uma pessoa. E repare algo bastante importante: que Deus, Ele pede que nós, seu filho, que nós demos, entregamos a Ele, mas só que essa entrega, Deus não requer que seja uma concessão arbitrária. Deus não quer tomar de nós o nosso coração. Deus não quer nos obrigar a servi-lo. Deus não quer que a gente faça nem por imposição, nem de forma arbitrária. Deus não chega arrebentando tudo, não. João, quando na ilha de Patmos teve aquela visão exponencial, o Senhor falou para ele, falando à igreja: olha, eu sou a porta e bato. Jesus, Ele não chega para obrigar, Ele chega para pedir licença. Eu achei esse lindo dele. É o maior milagre. Repara uma coisa: o dono de todo o universo, e a propósito, tudo quanto existe no universo pertence a Ele, inclusive você e eu, e Ele simplesmente diz assim: olha, dá o teu coração, por favor. Eu não quero tomar o teu coração, eu quero que você me dê. Ele quer que esse ato seja uma manifestação da nossa vontade. Servir a Deus precisa ser prazeroso. Não pode ser uma... Eu vejo os irmãos servindo ao Senhor com alegria no coração. Eu venho de um lugar que as pessoas falam assim: poxa, eu tenho comigo uma ideia que eu, particularmente, quando eu vou no culto de missões, eu vou para desconstruir a mentalidade que uma parte considerável do missionário fala da África. Eu vou para desconstruir isso. Porque as pessoas pensam que a África é só pobreza, a África é só mendigância, a África é só... Não, mas a África tem uma igreja, a África tem crente, a África tem genuinidade, a África tem autenticidade. Então eu vou para desconstruir isso. Então eu venho de uma cultura em que eu vejo pessoa pobre, carente, mas que serve a Deus dando Ele o seu coração. É tudo que eu tenho. Amém. Dá Ele o seu coração, totalmente, sem reserva. Por isso que eu tenho algumas vezes que eu fico meio assim: Jesus, me ajude. Aí tem mas eu respeito, porque eu não imponho. A cultura do outro é a cultura do outro, eu respeito. Da mesma forma que a minha cultura é a minha cultura, os outros respeitam. Entregar o coração, rasgar a alma, é a forma que nós temos para servir a Deus. E é isso que Ele pede. Agora, você diz para mim: mas pastor, por que Deus, para pedir tanto, por que Deus não pediu? Me louvem, façam um negócio exponencial, toque palma para mim, toque violão para mim. Deus diz assim: dá-me teu coração. Por que Deus diz: dá-me teu coração? Para que o nosso serviço seja aceito a Ele. Vamos ver algumas coisas importantes. Por que Deus faz isso? Por que Deus pede o nosso coração? Nós, enquanto cooperadores da igreja do Senhor. Primeiro, porque o nosso coração é enganoso. Por isso Ele pede o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Repara, por que Deus pede o nosso coração? Porque toda obra feita com o coração que não é de Deus pode ser uma obra enganosa. Fruto ou produto de um coração enganoso, ela se torna uma obra enganosa, e isso pode ser prejudicial. Irmão Cláudio trouxe ventoinha, e culpa não é minha, compreende? A primeira atenção que nós precisamos chamar aqui: olha, Deus está pedindo o nosso coração, por quê? Porque Ele quer que o serviço que a gente faça para Ele seja produto de um coração convertido.
nosso coração ao Senhor em dádiva, dizendo: Ele toma minha vida, toma meu coração, transforma-me. Porque se o coração não for convertido, todo o nosso serviço pode ser em vão. Porque a Bíblia diz: quem conhecerá o coração? Segundo, porque Deus pede o nosso coração? Porque o coração é o centro do nosso corpo. Um coração, Isaías capítulo 1, primeiro versículo 5, repara algo bastante importante: se o coração estiver doente, todo o corpo também está doente. Então, todo o trabalho fruto de um coração doente, a obra é doentia. Então não tem como Deus aceitar uma obra doentia. Por isso Ele pede logo em primeiro lugar: dá-me o teu coração, para que depois você reconheça e observa o meu caminho. Dá-me o teu coração. Irmão, a melhor forma de nós servirmos a Deus não é fazendo, é ser e não ser fazer. Não é fazer sem ser, porque Ele quer que o coração seja dele. Se o coração não for dele, a obra não é dele, a obra é do coração, que é enganoso primeiro. Mas ainda nós podemos entender algo bastante importante. Porque Ele pede nosso coração? Porque os nossos olhos vão para onde o nosso coração já está. Os nossos olhos, Ernesto, só vão direcionar para onde o nosso coração já está. Por isso o Senhor diz: cuidado, vigie o coração, me dê o coração, porque se o coração for dele, os nossos olhos serão dele. Mas se o coração não for dele, os olhos não estarão lá. Consequentemente, o serviço prestado também não será dele. Será por tantas outras coisas. Mas por que o Senhor pede o coração? Porque o coração é a nossa força vital. Se o coração parar de palpitar, era uma vez, tinha uma Paulina. Eu sabia que ia se levantar. Tem umas que se levantam. Então, se o coração é vital, meu irmão, é vida. Por isso Ele está falando assim: dá-me o teu coração. Então a nossa vida precisa ser entregue para Ele, gasto por Ele. Eu estava vendo algo bastante importante. Uma menininha de 15 anos, ela falou: nos meus 15 anos eu ajoelhei na minha cama e falei para Deus: Deus, eu não quero me envolver com ninguém na minha vida, eu quero me envolver com o Espírito Santo de Deus, eu quero servir o Senhor, até o dia que o Senhor me trazer uma pessoa de Deus, e eu me caso com o teu Espírito neste momento. E no 15 anos dela, falou que foi algo bastante profético, que o pastor chegou e deu uma aliança para ela e falou assim: você sabe que você é casado com o Espírito Santo? Meu Deus do céu, é um negócio meio exponencial. E ela estava contando que passou toda a vida dela, as pessoas não entendendo, mas ela empenhando a vida porque sabia o valor de ter entregue o coração ao Senhor. A vitalidade estava lá, ela gastava no serviço do Senhor. E Deus no final concedeu o desejo do coração dela. Até porque o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Mas antes de considerar o desejo do teu coração, primeiro está: agrada-te do Senhor. Então por que nós precisamos entregar o nosso coração? Por quê? Porque o coração é o nosso íntimo. É lá onde a gente guarda as coisas que a gente mais gosta. É lá onde a gente guarda as coisas que a gente não quer que as outras pessoas saibam. E falando sobre isso, tem coisas que realmente você precisa guardar. E é isso que o Senhor está querendo. Eu paro bastante. Deus quer que aquilo que é mais precioso para você seja guardado por Ele. Ele está dizendo: dá-me teu coração, dá-me a tua intimidade, deixa-me cuidar de você. Quando Ele fala: dá-me o teu coração, irmão, o nosso serviço precisa ser produto do coração entregue na intimidade ao Senhor, nosso Deus. Repara algo sério, é que a intimidade é conhecida à proporção que nós vivemos com o outro. E Deus está dizendo assim: dá-me o teu coração, tipo, eu quero viver com você, não
que você vai me te revelar, mas eu quero que você me conheça a partir dessa intimidade. Viva mais para mim, porque quando eu vivo mais para Deus, eu consigo servir de forma voluntária, de forma honesta, sem nenhum tipo de perturbação, porque o meu coração está entregue ao Senhor. Não há outra prepotência em meu coração. Repara, tudo aquilo que nós temos de especial está guardado no nosso coração, e é lá onde o Senhor está querendo que a gente entregue para Ele. Nosso serviço real só será relevante se o coração estiver com o Senhor. Mas ainda eu quero dar a você mais um exemplo, porque o Senhor está pedindo o seu coração, porque o coração é a sua consciência. Olha o que Jó vai dizer, 27,6: a minha justiça me apegarei e não largarei, não me remonterá o meu coração em toda a minha vida. Ou seja, a consciência de que nós temos um Deus da qual nós precisamos obedecer, a palavra da qual nós precisamos cumprir, nós não haveremos de abrir mão dela, e consequentemente não há o que a gente faça que não esteja de acordo com ela, se o nosso coração estiver nele. É a vontade dele que estará norteando a nossa vida. Repara, entregar ao Senhor o nosso coração é um antídoto contra a decadência espiritual. Entregar a Deus o seu coração é um antídoto contra a decadência espiritual. Sabe o que é isso? É você ter consciência do que você está fazendo espiritualmente, doutrinariamente. É você saber, é prevenção contra heresias antibíblicas, profana, fazer trabalho profano. Quem sabe e conhece a história de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú estavam servindo ao Senhor de forma profana, usando elementos santos de forma totalmente leviana. Sabe o que Deus fez? Num momento só, acabou com a festa dos dois, porque o coração não estava em Deus, o coração estava nos prazeres carnais. Então nós precisamos saber, se o nosso serviço não é produto de um coração entregue ao Senhor, convertido ao Senhor, nós precisamos correr para o pé dele hoje. Não há forma de nós agradarmos ao Senhor sem que primeiro nosso coração esteja ali. Capítulo 5, o capítulo 4 de Gênesis, Deus aceita Abel e aceita a oferta. Deus rejeita Caim e rejeita a oferta. Primeiro o coração, depois o serviço. Primeiro o coração, depois o serviço. Então, não há como inverter ordem. Vou fazer para o Senhor. Mas se o coração não é do Senhor, meu irmão, você está fazendo de forma querendo criar uma expectativa. Ou aquilo que eu digo é a gente inverter as prioridades. É sacrificar no altar do eterno aquilo que é transitório. Então, o nosso serviço precisa ser, primeiro, o nosso coração. Deus nos deu Jesus. Ele entregou-se por nós, primeiro. Então, nós precisamos entregar o nosso coração por inteiro. Não há espaço para nós negociarmos comando na nossa vida. O banco da decisão da nossa vida precisa ser Jesus. E, consequentemente, o nosso serviço, tudo aquilo que a gente faz, estará bem entregue. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, não há mais espaço para pecar deliberadamente. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, não há espaço para mentira, nem desculpa, nem linguagens inflamadas, nem mexericos, nem tropeços.
Não há espaço para isso quando o nosso coração está entregue ao Senhor. Consequentemente, nosso serviço será aplaudido pelo Senhor. Até porque, meus irmãos, no final das contas, o que vai valer mesmo é a opinião que Deus tem a seu respeito e não a opinião que eu tenho a teu respeito. Teu coração precisa estar no Senhor, não em mim, nem em ninguém. Quando o nosso coração está no Senhor, quando nós damos o nosso coração ao Senhor, a gente não perde tempo com coisas que não edificam. Por isso o Senhor pede o nosso coração, para a gente não perder tempo, gastando tempo com coisas insignificantes, mesquinhas, pequenas. A gente se envolve. Havia uma irmã na minha terra, o nome dela é Pascoela, ela já estava com o Senhor. Aquela irmã tinha N problemas físicos. Ela morava à distância da igreja, como daqui, mais ou menos, tirando ou não, Picuí e meio de distância. Dessa estaturinha. Sabe como ela vinha na igreja? Vinha na igreja de chinelo. Tinha dia que ela vinha a pé, e não no asfalto, caminho de barro, de terra. Não se preocupava com as coisas ínfimas, pequenas. Alguém dava ela um sapato, ela vinha, Paulinho, com o sapato na mão, vinha a pé, até a igreja. Aí a gente tinha o sapato para entrar na igreja, porque ela falava que o sapato dela era para adorar o Senhor. E se não tivesse, ela vinha também. Se estivesse doente, ela vinha também. Até porque lá na igreja a gente não tem fome para buscar ninguém. Então os irmãos vão na igreja. Os obreiros da igreja, as reuniões que a gente faz assim, são 5 horas da manhã que acontece na minha igreja. 5 da manhã. E é dobro desse grupo. Então lá primeiro com meu pai. Não se ocupam de coisas pequenas quando o coração está com o Senhor. Não há discussão de serviço. Todo mundo serve, rasga o coração, junta a mão, carregar a carga um do outro, não importar com a necessidade do outro, glorificar o nome de Deus na vida um do outro. Irmãos, quando o nosso coração está no Senhor, não há espaço para nós negligenciarmos o relacionamento com Deus. Irmãos, cooperadores do Senhor, do Evangelho do Senhor, precisa do tempo com o seu Senhor. Isto não invalida seu trabalho, mas isso não substitui. O trabalho não pode substituir o tempo do seu com o seu Senhor. Até porque se você não tem tempo com o Senhor, você está servindo o Senhor que você não conhece. Se você está servindo o Senhor que não conhece, você está grandemente, 99,9% de chance de estar servindo errado. Se não conhece o Senhor que está servindo. Então, repara, um cristão que não conhece a Bíblia, um cooperador que não conhece a Bíblia, é problemático. Ele precisa saber o que ele está falando. Repara, irmão, a Bíblia diz que ela é a palavra, a revelação direta de Deus. Repara uma coisa, o caminho do céu está ali. E se nós queremos ir para lá, a gente pega o caminho de ônibus, a gente vai pegar qual você vai o mapa para a gente se não for ela. Eu fico sinceramente bastante alegre, por vezes quando eu converso com pessoas que eu vejo que são questionadoras de me fazer pensar.
Pois é, irmão Clóvis. Irmão Clóvis, ele pesquisa muito, ele lê muito, e tem hora que ele me faz pensar. Tem umas perguntas meio daquela assim que você fala assim, poxa, para com isso, rapaz, se nem Jesus te revela, por que você está querendo saber? Mas é exponencial. Nós precisamos gostar da Bíblia. É a forma melhor de nós servirmos ao Senhor. Porque se a gente rejeitar a sua lei, o nosso serviço vai estar coxo. Não esqueça uma coisa aqui, irmãos. Sabe o que é evangelho? Por que vocês não estão respondendo? Não é retórica a pergunta. A Bíblia, a palavra de Deus é o evangelho. É o poder de Deus, a salvação para o homem. É a Bíblia, a palavra de Deus. Não é minha experiência. Não é meu testemunho. O testemunho tem o seu lugar. Mas agora a palavra que salva é a Bíblia. Então nós precisamos dela. Para servir a Deus melhor. Para que o nosso coração esteja lá. Então, para terminar, conselhos práticos. Para que você tenha um ano de serviço produtivo neste ano de 2023. Primeiro, seja cuidadoso no que diz. Não esqueça, seu coração precisa estar em Deus. Consequentemente, seja cuidadoso no que diz, quer seja com o seu colega, o seu irmão, o seu filho, a sua esposa. Seja cuidadoso nessas palavras. Não esqueça que você é filho de Deus e precisa gerar vida e não morte nas pessoas, e o poder da vida e da morte estão na língua, diz o sábio. Seja cuidadoso, fale menos, a menos que seja realmente muito importante você falar. Fale apenas para edificar e fortalecer o outro. Eu vejo o Tiagão quase não fala, mas é uma, olha para ele, é uma edificação exponencial. É como diz Paulinho, né? Tinha um irmão que falava, né, Paulinho? Eu quero ajudar sem atrapalhar. Fale o necessário. Fale ao seu irmão. Na necessidade, fale só para edificar. Se você já sabe que não vai edificar nem o ministério de celebração, nem a vida do seu irmão, nem a igreja, pode ter certeza que isso vai ser algo bastante importante. Seja diligente em todas as suas ações nesse ministério. Evite qualquer forma de preguiça. Invista tempo na leitura da palavra de Deus. Eu quero que você risque uma palavra no seu dicionário hoje. E a palavra é procrastinação. Procrastinação. Deixar para amanhã o que pode fazer hoje. A ficar adiando. Isso no quesito ler a Bíblia e oração. Risque essa palavra, por favor, do seu dicionário. Sirva com alegria. Serve com alegria a quem você for designado a servir. Seja como você for fazer, está escalado ou não, faça com alegria, irmão. Não faça a obra de Deus com peso, porque Jesus não subiu à cruz com peso, embora ele tenha sentido o peso do nosso pecado, mas ele subiu voluntário, sabendo o que estava fazendo para a nossa liberdade. Então, sirvamos ao Senhor com alegria, com disposição. Eu vejo Rubens, né? Sejamos generosos, irmãos, no serviço do Senhor. Nós que somos cooperadores, vamos ser generosos no serviço do Senhor. Ah, não me escalou, eu não vou. Não, você percebeu a necessidade? Faça. O meu não está aqui não, então.
O coração do Senhor, ele está sempre disposto. Ele está sempre disposto para ajudar, porque sabe que a causa é maior do que ele. A causa que nos reúne aqui é maior do que nós, Eliseu. Então nós precisamos estar sempre prontos para ajudar, independentemente de for chamado ou não for chamado. Você percebeu a necessidade? Faça. Não esquece. Um princípio que eu quero que você também. Você arriscou a palavra procrastinação, agora substitua essa palavra por um princípio. Princípio de autoridade mútua. Considere seu líder a proporção que você quer ser considerado pelo seu liderado. Ou seja, você precisa, olha, o Senhor falou amém agora, tá? Considere seu líder a proporção que você quer ser considerado pelo seu liderado. Isto é, o reino de Deus ele é feito de autoridade. Deus é um Deus de poder e autoridade. Nós não podemos estar constantemente quebrando o princípio. Porque quebrando o princípio pressupõe penalidades à nossa vida. Leia o capítulo 13 de Romanos. Quando você for dormir, além da leitura que você tem que fazer diária, alguns já fizeram, outros vão fazer de noite. Mas para você descansar a sua cabeça, leia Romanos capítulo 13. Veja como é necessário a adoção do princípio de autoridade. E último, incentive seu irmão na fé a servir. Irmãos, nós não estamos aqui para ser servido pela igreja. Nós estamos aqui para servir a igreja. Então, se dispõe no seu coração a servir a igreja da qual você congrega. Servir. Por isso, pratique a boa mordomia. Simplesmente, com tudo aquilo que o Senhor tem concedido a você, desde o seu tempo até os seus recursos. Faça para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos encorajou a fazer. Mas primeiro, nada disso terá valor se o nosso coração não estiver no Senhor. O primeiro sinal, ou o primeiro passo, é arrependimento. O segundo passo é voltar para a Bíblia. O terceiro passo é servir. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua palavra é viva. A tua palavra é vida. A tua palavra é eficaz. Obrigado, Senhor, pela vida dos cooperadores desta obra que estão aqui nesta noite. Muito especial, os irmãos que servem este ministério de celebração. Ministério tão importante para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Por isso, nesta noite, refletindo neste pedido, nesta advertência, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, de forma voluntária, de forma honesta, de forma verdadeira, pedindo ao Senhor, em primeiro lugar, perdoe nossos pecados. Perdoe-nos, ó Pai, se de alguma forma nós negligenciarmos um serviço realmente produto de um coração transformado pelo Senhor, verdadeiramente, convertido ao Senhor. Um coração, Senhor, que entende o princípio espiritual. E nós oramos para que o Senhor nos ajude, neste ano de 2023, a servir o Senhor, primeiro, entregando o nosso coração, e servir a tua igreja de forma intencional. E que essa intencionalidade ela comece a ser vista na nossa forma de servir ao Senhor, à igreja, à família, à cidade, de uma forma geral. Senhor, aprimora-nos para servir-te, aprimora esses irmãos para servir-te mais e melhor,
para que nós atinjamos a estatura do varão perfeito, pois esse é o propósito de estarmos aqui nesta noite. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, orando, clamando em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir tua